Neste vídeo, baseado em estudos recentes, nosso objetivo é recomendar uma população de plantas, tanto para feijoeiros suscetíveis ao mofo branco, quanto para feijoeiros tolerantes ao mofo branco, para aquelas áreas que têm histórico dessa doença. Nesta primeira parte, nós vamos falar sobre feijão do tipo 2, que é aquele feijão mais ereto. Este vídeo ele foi preparado pelos pesquisadores abaixo, que são da EPAMIG, da Embrapa e da Universidade Federal de Viçosa. O que é mofo branco? Mofo branco é uma doença causada pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum. Esse fungo ele tem mais de 400 espécies que lhe são suscetíveis. E não há cultivar resistente. O que nós temos é algumas cultivares com resistência parcial, que nós vamos chamar aqui de tolerantes. O clima favorável a essa doença são temperaturas moderadas e principalmente ambiente úmido. Bom, escleródio é uma estrutura desse fungo, uma estrutura de resistência que pode ficar por vários anos no solo. Esse escleródio, quando tem no solo uma umidade adequada, ele germina formando um ou mais apotécios. Esse apotécio, como vocês podem ver, se assemelha a um pequeno cogumelo. E quando ele está maduro, ele ejeta no ar milhares de ascósporos. E esses ascósporos são a principal estrutura do fungo responsável pela doença na lavoura, como nós vamos mostrar a seguir. Início da infecção. Então, este fungo, ele é um fungo necrotrófico, ou seja, ele obtém a energia de células mortas do hospedeiro. No feijoal, geralmente as flores senescentes são a principal fonte de energia desse fungo. E essas flores, elas podem estar ligadas ainda à vagem em expansão. Essa flor pode cair e ser retida em alguma parte da planta ou pode atingir o solo. Nos três casos, os ascósporos podem ser depositados sobre elas. E neste caso, os ascósporos germinam e colonizam essas flores, formando esses micélios brancos. Em seguida, o contato entre a parte doente e a parte sadia da planta espalha a doença. Como dissemos antes, as flores também podem cair sobre o solo e ali serem colonizadas. Também neste caso, o fungo se espalha pela vizinhança. Então vejam, feijoeiros que tombam sobre o solo, eles têm mais chance de ter contato com essas flores colonizadas sobre o solo em relação àqueles feijões mais eretos. Tipos de feijoeiros plantados no Brasil. Os feijoeiros mais plantados são aqueles do tipo 2 e do tipo 3. Vamos ver as características desses dois tipos de feijão. O tipo 2, que é aquele que nós chamamos de feijão ereto, ele tem o caule pouco ramificado e tem uma estrutura compactada, como vocês podem ver nessa foto acima. No caso do tipo 3, ele já é uma planta mais ramificada, uma planta de uma estrutura mais aberta. Uma característica também do tipo 3 é que as vagens concentram-se na parte baixa da planta. E nós temos aqui dois tipos do tipo 3, um semi-prostrado e aquele que é prostrado. Os semi-prostrados, eles tombam pouco sobre o solo, enquanto os prostrados tombam muito.
E nessa categoria de prostrados estão os feijoeiros mais suscetíveis ao mofo branco. Aqui nós temos um esquema com desenho que nos dá uma ideia melhor da diferença entre o tipo 2 à esquerda do tipo 3 à direita. Veja que o tipo 2 é ereto, pouco ramificado e compacto, e o tipo 3, que pode ser semi-prostrado ou prostrado, ele é mais ramificado e uma planta mais aberta. Os feijoeiros do tipo 2 geralmente têm mecanismo de escape ao mofo branco mais eficiente que os feijoeiros do tipo 3. Mas vejam bem, geralmente, essa regra não é para generalizar. Nessa publicação da Plant Pathology, são discutidos essas diferenças entre esses tipos 2 e 3 na resistência ou na tolerância ao mofo branco. E a seguir, agora, nós vamos detalhar melhor esses mecanismos de escape à doença. Tipo 2 versus tipo 3, mecanismo de escape. O tipo 2, ele apresenta plantas mais altas que o tipo 3. Vejam na foto à direita a altura da planta do tipo 2 em relação à planta do tipo 3. O tipo 2 também acama menos que o tipo 3. E neste caso aqui é um tipo 3 prostrado, porque as plantas estão bem acamadas, bem tombadas sobre a superfície do solo. A floração do tipo 2 ela é mais curta, ela tem uma duração menor em relação ao tipo 3. E no caso do tipo 2, as vagens e o caule também têm menos contato com o solo. Outra característica que difere o tipo 2 do tipo 3, e é um mecanismo de escape à doença, é que o tipo 2, por ter plantas erectas e compactas, elas fecham menos o vão entre as fileiras, ou esse vão fecha mais lentamente. Então, essas características que nós falamos do tipo 2, elas ajudam a criar um microclima menos favorável à doença, porque você tem ali uma melhor penetração da luz solar e uma melhor ventilação da planta, diminuindo a umidade. Tolerância ao mofo branco, tipo 2 versus tipo 3. Há feijoeiros do tipo 3, e nesse caso está nessa categoria de semi-prostrados, que toleram mais o mofo branco que os feijoeiros do tipo 2, como a gente pode ver nesta foto à direita. No próximo vídeo, quando falaremos sobre população de plantas para o feijão do tipo 3, sob pressão de mofo branco, veremos que alguns feijoeiros semi-prostrados também apresentam mecanismos de escape, que lhes confere uma tolerância similar à obtida pelos feijoeiros do tipo 2. Então, nessa foto à direita, temos um feijão do tipo 3 tolerante ao mofo branco, ao lado de um feijão do tipo 2 suscetível ao mofo branco. Isso indica que nem todo tipo 2 tem tolerância ao mofo branco e nem todo feijão do tipo 3 é suscetível a essa doença. Tolerâncias ao feijão, agora apenas do tipo 2. Então, só para ilustrar bem esse fato, nessa foto nós temos feijão do tipo 2. Mas o que está à direita é um feijão que tem tolerância ao mofo branco. E o que está à esquerda
é um feijão do tipo 2 que é suscetível ao mofo branco. Logo, o fato de feijão pertencer ao tipo 2 não garante resistência ao mofo branco. Essa diferença de resistência só é detectada em ensaios de campo. Então, há feijoeiros do tipo 2 que toleram mais o mofo branco que outros feijoeiros do tipo 2. A razão disso é que os tolerantes eles têm mecanismo de escape relativamente mais eficazes que aqueles suscetíveis. Espaçamento entre fileiras para o feijão do tipo 2. Se você não for usar fungicida, nós recomendamos um espaçamento de 50 centímetros. Mas caso a sua região, o clima seja bastante favorável à doença, você pode aumentar esse espaçamento para até 60 centímetros. No caso de se usar fungicida, o espaçamento entre fileiras pode ficar aí entre 40 e 50 centímetros. Densidade de plantas, que é a mesma coisa de plantas por metro, para esse tipo 2. Bom, nós fizemos um estudo em que nós testamos 4, 7, 10 ou 13 plantas por metro, mantivemos o espaçamento entre fileira constante em 50 centímetros, usamos ou não fungicida e utilizamos um feijão do tipo 2 suscetível e um feijão do tipo 2 tolerante. E chegamos à seguinte conclusão: para o cultivar tolerante ao mofo branco, deve-se usar de 11 a 13 plantas por metro. No entanto, ainda não há no comércio uma cultivar tolerante, embora algumas linhagens já tenham sido identificadas pela pesquisa e talvez no futuro próximo elas sejam lançadas. Portanto, o que hoje são cultivares que são utilizadas do tipo 2, elas são suscetíveis, em maior ou menor grau, ao mofo branco. Então, essas cultivares suscetíveis que nós plantamos hoje, nós recomendamos de 7 a 10 plantas por metro, baseado nesse estudo citado na foto à direita. E isso é recomendado independentemente de usarmos ou não fungicida. Então, sempre 7 a 10 plantas, usando ou não o fungicida. Esse estudo ele foi publicado na Plant Pathology de 2019. Obrigado pela atenção.